Faz um tempinho que eu comecei, mas, gente, desculpa a demora. Vamos voltar a fazer nosso vestido fim de ano com branco e cinza, o branco e prata. Não sei como você vai preferir definir. O fato é que a gente já fez a parte superior inteira do vestido e hoje vai trabalhar a parte da saia. Eu sei que muita gente queria que eu tivesse feito esse vestido todo de uma vez, de um vídeo só, mas infelizmente não é possível, né? Tinha outras peças que estavam à minha espera e que eu não poderia deixar passar. Então, faço assim, né? Então, eu resolvi fazer as outras peças que estavam antecipadas e trazer para vocês aos poucos o passo a passo das peças desse vestido aqui, que é um vestido de final de ano, um vestido especial. Tá joia? Então, ajuda a gente, deixa o like, se inscreve, compartilha, clica no sininho de notificações. Já saíram os outros vídeos aqui do canal, procura na playlist fim de ano 2022, lá você vai encontrar todos os detalhes do vestido. O meu vestido ele é o seguinte, olha, ele tem, pra quem não viu, ele tem esse detalhe de flores aqui na cintura, só volta esquadro formando a cintura. A parte superior dele é em zigue-zague e a parte da saia também vai ser. A gente tem um pequeno problema na confecção da saia, porque aí eu vou partir pro desenho para mostrar para vocês, né? Esse daqui, eu já pego no outro caderno que eu tenho ali embaixo para parar de rabiscar o final desse, que eu não aguento mais, não tanto mais nem rabiscar últimas páginas no caderno. O nosso vestido, ele começa pela medida da cintura, certo? Aqui na cintura, a gente tem os squares, certo? Que são as florzinhas que vão ficar aqui. Que são essas florzinhas que a gente já fez. Gente, não sei desenhar flor, não. Finge que isso aqui são os squares de flor que a gente tem que colocar aqui na cintura, certo? Aí, para a parte superior, que a gente já trabalhou, alarga-se um pouquinho, assim. Faz-se o decote em V, simples assim, põe-se as alças, certo? Até aqui tá tudo bem, isso é a parte superior. Vou até avivar para ficar mais fácil vocês entenderem, né? Agora, vamos para a parte inferior, para a parte da saia. Aqui nesse caso, a gente tem uma diminuição no centro, um aumento de cada lado, diminuição. São 4 aumentos e 4 diminuições para fazer a parte de cima, certo? Aqui eu tenho os aumentos, aqui eu tenho diminuição, aqui aumento, aqui eu tenho diminuição. Costas a mesma coisa. Para minha saia, ela vai descer também assim com a parte de cima, alargando um pouquinho no quadril e em seguida desce reto. O detalhe maior aqui que a gente tem é que nessa parte aqui, a gente tem a cintura, certo? Aqui a gente tem o busto. E aqui nessa linha, mais ou menos aqui assim, ó, a gente vai ter o quadril. Ou cadeira, não sei como você chama, você vê, não sei de onde você fala, certo? Aqui para a parte de baixo, a gente vai ter do mesmo jeito. Aqui no caso, a gente vai ter uma diminuição. Aqui a gente vai ter um aumento. Aqui a gente vai ter diminuição. E aqui a gente vai ter um aumento. E aqui a gente vai ter um aumento. Exatamente, a gente vai ter as mesmas coisas que eu tenho aqui na parte de cima. 4 aumentos e 4 diminuições. Essa parte aqui da cintura foi iniciado com a medida da cintura, tá? E eu vou ter que trabalhar aumentos na minha saia para que ela comporte o meu quadril. Porque eu tenho uma cintura de, sei lá, uma cintura de 70 e vou dar um quadril de 105, 106 ou 110. Vai variar de tamanho de pessoa para pessoa, de tamanho para tamanho. Mãe, esse ali que tá aí? É. Ainda bem que ele não achou o prato. Ah, não achou. Sonha que ele não acha esse prato. Ele vai ter uma diferença da cintura pro quadril. Eu vou ter que distribuir aumento para o meu quadril. É teimoso que dói. Pera aí, gente, só um segundo. Bora lá. Aí agora aqui a gente tem um pequeno problema, porque a gente precisa, ó, não dá para começar aqui. Já que eu iniciei com a medida do quadro da cintura, eu não vou ter, porque o meu quadril e minha cintura são diferentes. Então, o que eu vou ter que fazer? Distribuir aumentos. Os aumentos serão feitos somente nos pontos onde a gente tem linha de aumento, tá? Por exemplo, aqui na lateral vai ter um aumento. Aqui no meio a gente vai ter outro aumento. E aqui do lado a gente vai ter outro aumento. A mesma coisa vai valer para as costas. Vai ter um aumento no meio das costas para dar largura. Para a parte da saia eu vou fazer em separado, igual eu fiz a parte de cima. Eu vou iniciar a parte da saia separada da parte de cima, separada da cintura. Vou colocar listrinhas em cinza, como eu fiz também na parte da blusa, tá? E aí, eu vou trabalhar distribuindo os aumentos conforme necessário. Mas agora, como é que a gente faz o aumento no padrão de ponto zigue-zague ou padrão de chevron, não sei como é que você chama. Muito simples.
Aqui a gente tem vou fazer o desenho do padrão de pontos como se fosse padrão de pontos, certo? Eu vou fazer o seguinte, aqui eu tenho o meu aumento, 2 pontos e 1, 2, 3 correntinhas, certo? E vou seguir 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Faz que isso aqui é o padrão de pontos. E aí eu vou ter diminuição. Aqui na minha diminuição, eu vou pular 1, 2, 3 e vou seguir os meus pontos. 1, 2, 3 e vou seguir os meus pontos. Aqui eu vou fechar desse para esse sem nenhuma correntinha, certo? Minha próxima carreira. Viu que aqui eu pulei 3 pontos? Os mesmos 3 que eu tinha aqui? Aqui em cima eu vou colocar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E vou fazer 2 pontos, esses dois aqui, esse. Esse aqui eu não faço. Pulo o primeiro de cá e sigo os demais para lá. Os dois daqui eu faço, esse e esse. Pulo esse e pulo esse aqui e trabalho da frente. Aqui eu vou fechar. O segredo é aumentar mais aqui no vizinho, no leque, do que o que você diminuiu. Eu tô vendo o serviço da Santa ali em cima. Aguenta a mão, gente. E esse aí, gente, vai ser o princípio de você trabalhar o padrão de pontos que vai no nosso vestido, tá? O padrão de zigue-zague, os aumentos são feitos todos da mesma forma, sempre, tá? Não vai ter alteração quanto à confecção dos pontos, tá? Não vai ter alteração nenhuma, tá ok? Sempre que você for fazer o seu trabalho, vai ser feito da mesma forma. Não há necessidade de você se preocupar com relação aos... na hora de você fazer o aumento. O único segredo é esse. Você vai colocar mais pontos aqui dentro do vizinho do que os quantidade de pontos que você vai deixar de fazer. Por exemplo, eu vou fazer um aumento, eu vou colocar 4 pontos, aqui eu vou pular 2. Não, você pula somente 1. Porque aí você vai ter um equilíbrio, você vai aumentar mais do que você diminuiu. O ideal, gente, seria realmente que esse aumento ficasse localizado só nas laterais da peça. Que a gente não colocasse na frente nem atrás. Tá? O ideal seria isso. Porém, como a gente vai trabalhar uma peça bem larga, a gente distribui em toda a circunferência. De quantos em quantos que você vai fazer esse aumento? Esses aumentos serão feitos, de preferência, carreira por carreira, até você chegar na medida do quadril. E geralmente a gente dá uma folguinha aí de 1 a 2 centímetros a mais. Digamos que eu tenho um quadril de 90 centímetros, ou de 100 centímetros, pronto, de 1 metro, né? Eu vou trabalhar a minha peça mantendo os aumentos, aumentando em todas as carreiras, ou carreira sim e outra não, até chegar nesse ponto. Até você ter uma circunferência de 100 centímetros, ou melhor, de 1 metro, tá bom? Eu espero que dessa forma tenha sido entendido. Eu vou começar com a base de zigue-zague, do mesmo jeito que eu comecei na parte de cima, tá bom? Com o mesmo número de pontos. A única diferença é que eu vou trabalhar fazendo os aumentos. Esse vídeo hoje é um vídeo mais explicativo, onde eu vim aqui para o papelzinho, para mostrar bem direitinho, bem bonitinho como que é feito, e torcer para não ficar dúvidas. E se ficar dúvidas, todo mundo já tem como responder essas perguntas, responder essas dúvidas, sem ficar aperreado, sem ficar tão nervoso na hora de resolver, tá bom? Quem ficar com dúvida ainda assim, me chama aqui nos comentários que eu faço questão de responder para todo mundo. Outra coisa que eu quero falar com vocês é com relação a sobre esse vestido, é para responder uma pergunta que chegou de uma inscrita. Deixa eu só pegar a pergunta aqui rapidinho. Tá, ela me perguntou o seguinte sobre os padrões de zigue-zague e o padrão de chevron. E vai justamente no encontro dessa hora aqui que eu desenhei o gráfico para vocês, certo? Ela me perguntou o seguinte: via de regra, o tanto de ponto, como que eu faço para contar os meus pontos? Eu conto eles com os pontos que eu coloco aqui dentro do aumento ou conto só a partir dos pontos que estão fora do aumento? Eu vou falar para vocês como que eu faço. Eu conto os pontos que estão fora do aumento, tá? Mais os pontos que vão para cá. Por exemplo, eu tinha 1, 2, 3, 4 e mais 2 do aumento. Então, o que eu fazia? O que eu faço? Eu conto 1, 2, 3, 4 e mais o do aumento, tá? Eu sempre conto assim. Porém, há pessoas, como no caso da minha mãe sempre conta 1, 2, 3, 4, 5, que equivale esses dois aqui, tirando que eu pulei, né? 6, 7, 8. A minha mãe sempre conta assim. É 8 mais 8 mais 8, 8, 8, 8. Da minha mãe sempre conta assim. Eu prefiro não contar com aumento. Eu sempre conto sem o aumento.
Salvo como nesse caso aqui, que a gente vai ter que trabalhar fazendo um aumento para dar largura na peça, aí eu aconselho realmente que você conte com ele, tá? Porque tem sempre que ter. A distância que eu tenho daqui, de onde eu fiz as correntinhas para cá, o tanto de ponto que eu tenho daqui para aqui, se eu tenho 8, se eu tenho 9, se eu tenho 10, se eu tenho 12, tem que ser o mesmo tanto que eu vou ter para cá do outro lado. 8, 9, 10, 11, 12, o tanto de ponto que for. O tanto que tem de um lado tem que ter do outro. É via de regra, tá? Não tem alteração a partir disso. Outra coisa, respondendo a mesma outra pergunta que chegou. Ah, o tanto de ponto que eu aumento aqui é o tanto de ponto que eu tiro daqui? É se e somente se você quiser que a sua peça tenha sempre a mesma largura. Quero aumentar, eu vou colocar mais pontos aqui no meu leque, no meu aumento, do que o que eu vou tirar de base, tá bom? Lembre-se desse detalhe, ok? Outra coisa, eu posso fechar em ponto folha? Eu sou contra o ponto folha em diminuição por um motivo bem simples. Quando você faz o ponto folha, você não pula o ponto. Quando você está fazendo isso aqui, imagina só, aqui minhas duas mãos, tá? Imagina que as minhas mãos aqui, os dedos são pontos altos. Quando eu pulo o ponto, eu faço isso, tá? Quando eu faço ponto folha, eu faço isso aqui, ó. Tá vendo? Eu ajunto esses dois pontos aqui. Tá vendo que vai criar um volume? Não tem como a gente passar um dentro desse pelo outro. E ele vai fazer isso aqui. Ele vai ajuntar o crochê. Ele não vai deixar o Vzinho do zigue-zague bonitinho. Então, eu prefiro sempre tirar o ponto e seguir daqui pra frente. Ou assim. E aí você escolhe como você se sente melhor. Eu prefiro pular o ponto, deixar de fazer o ponto da base, tá ok? Essas eram algumas perguntas e algumas explicações que eu tinha que fazer agora nesse ponto, já que a gente vai começar a saia. E reforçar, a base da minha saia vai ser a mesma quantidade de pontos que eu tinha na base da minha blusinha. Quem não viu o vídeo da base na parte superior, procura aqui no canal que vocês vão encontrar. Só um segundo que eu já volto com a gente para fazer essa parte aqui, ok? Lembrando que as explicações, acho que a partir de quarta-feira vão estar lá no blog, para quem quiser acompanhar. Eu vou até fechar um pouco, ó. Esse vídeo é só isso aqui mesmo, gente. Era só explicar mesmo, tá? E responder essas perguntinhas. Essa parte aqui na cintura, a gente sabe que a parte da cintura aqui, quando a gente fizer, vai ficar vazio, né? No caso aqui, eu fechei com casinha. Gostei de fechar com casinha? Amei o resultado. Porém, cada pessoa vai fazer como se sentir melhor. Eu gostei do efeito com casinha? Amei. De coração. Não vejo problema, não vejo dificuldades. Achei muito mais bonito fechado com casinha do que não estando fechado, tá? Lembrando que, sendo o trabalho feito com cara desse jeito aqui, vai ficar muito mais fácil. A gente vai começar o nosso vestido do mesmo jeito, a parte da saia do mesmo jeito, a parte superior, ok? E aí o que eu vou fazer? O mesmo tanto de correntinhas, trabalhar a carreira de ponto alto, mantendo aumento onde preciso, diminuição onde eu preciso. E vai ficar aquele Vzinho aqui, bonitão, maravilhoso. Então, eu vou ter que encher. O que foi, Lico? Gente, meu gato tá aqui me encarando com uma cara pé da vida comigo, porque eu não estou deixando de comer a ração dos filhotes, mas não tem problema não. Depois ele entende. Aí aqui, o que eu vou fazer? Quando eu estiver com a minha saia finalizada, porque a parte inferior dela não vai ser alterada, vai manter a ondulação do zigue-zague, o que eu vou fazer vai ser bem simples. Eu vou trabalhar do mesmo jeito que eu fiz aqui e vou emendar na parte inferior da minha saia, daqui de que tal. É interessante até, se eu quiser e se você quiser, a gente começar com uma base de zigue-zague até um pouquinho mais larga, mantendo essa base de largura aqui do crochê, tá bom? A gente tem aqui. Pode ser que se eu quiser contar, agora todas as correntinhas que tem na barra da minha cintura aqui, posso contar e colocar no meu vestido? Pode. Você já começa com essa medida aqui e trabalha a partir dela. Aí você vai ter um vestido com uma cinturada bem bonita, bem interessante, tá bom? Não acho, creio eu, que com as explicações que eu dei, vai ser possível você continuar a confecção do seu vestido. E não vai ser tão difícil assim de fazer, tá? Eu acho que dá pra continuar daqui. Falando com relação aos fios. Eu não gastei nenhum novelo ainda desse fio branco. E nem o novelo cinza que eu tinha, eu não gastei ainda. Porém, o cinza deu uma diminuída bastante quando eu terminei de fazer essa parte aqui. Aquilo ali é o acabamento do decote. O acabamento da saia, eu vou tentar fazer com cinza. Como eu já tô misturando cinza e branco, né, pro vestido. O acabamento da barra do vestido é feito um barradinho, muito bonitinho, só que eu tô com muita vontade de trabalhar ele em cinza. Eu não fiz a saia ainda, mas eu quero fazer com vocês. Me perguntaram também ainda se eu gostaria nesse vestido de fazer uma saia, se eu pensei, por que eu não fazia só uma blusa, já que é viável fazer só a blusa. É só colocar o acabamento aqui e estava resolvido. Pode ser feito também. Você também pode fazer esse aqui como uma blusa e depois, se você quiser,
Você coloca, faz uma saia também e coloca para vestir por baixo, para vestir a saia e a blusa separado, como um conjunto. Ambas as opções são extremamente fáceis de você fazer. É só executar como se sentir mais à vontade. Outra coisa que me perguntaram. Ah, Gleice, se eu utilizar um fio mais fino do que esse que tu está usando, por exemplo, para executar o vestido, vai ter diferença? Vai sim. A única diferença não pode ter, a diferença que não pode ter é a quantidade de aumentos e diminuições da sua peça. Eu tenho que ter sempre 4 aumentos e 4 diminuições. Esse aqui mudar o formato do decote e da cava da nossa blusa, como tá aqui, tá? Não pode ter alteração nesse sentido. Vai ter diferença na quantidade de pontos que vai ter usado para fazer a base. Mais uma coisa, eu comecei o meu com a base da medida, com a base correntinha da medida do meu busto, tá bom? E trabalhei a partir da base da medida do meu busto. Você vai começar a base da sua saia a partir da base da medida da cintura, tá ok? E trabalha a partir dela. A única coisa que eu tive que fazer para mim, assim, para o meu caso aqui, foi conseguir dividir o tanto de ponto que ia na minha volta inteira de correntinhas pelo tanto de ponto que eu ia colocar em aumentos e diminuições. Isso me deu trabalho, um pouco de trabalho. Isso vai variar de tamanho para tamanho, de pessoa para pessoa, a quantidade de pontos que vai ser utilizada, tá? Essas eram algumas perguntas que vieram chegando e que eu guardei para responder hoje, que é o momento da gente começar a saia. Então, prestem atenção na hora de confeccionar a tua saia, na hora de confeccionar teu vestido, por estes pequenos detalhes, tá? Para a saia, para a parte invertida vai ser a mesma coisa. Pode contar a quantidade de pontos que tem na base e só descer, tá bom? Conta a quantidade de pontos aqui de base correntinha e trabalha a partir dela, fazendo a divisão certinha. Como que eu vou dividir? Pega a quantidade total que eu tenho e divido por 4. 2 aumentos, 2 diminuições, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8, tá? Pega a quantidade de correntinhas de base, divide por 8, aí você vai ter o distanciamento de correntinhas que você precisa e trabalha a partir deles, tá? Isso é a base. Porém, você pode necessitar colocar mais pontos ou menos pontos, isso dá uma dor de cabeça, é chata, é enjoa de fazer, mas é preciso. Não há uma regra nessa ocasião, tá joia? Então é isso. Obrigada pelo carinho, pela atenção, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, fui!